Nos capítulos que vem aí da novela Contigo Sim, tudo ali já começa com a Mitz e a Salma fazendo planos para destruir a Ângela, e a Mitz pede que a Salma, conte para ela como que ela vai fazer para separar o Leonardo e a Ângela e se ela já tem alguma ideia ali. A Salma então diz a ela que ela confia nela, né? Então ela vai prometer para ela, para Mitz, que a Ângela e o Leonardo nunca mais eles vão ficar juntos. Mitz fica olhando para ela e a Salma fala que somente vai pedir a ela que lhe apoie em tudo isso, por favor. Agora você verá que lá no presídio o Aníbal está pensativo, só que ele vai começar a se cagar ali, porque é quando chega aquele outros prisioneiros que deu um cacete nele na noite anterior e diz ao Aníbal que fique tranquilo, que ninguém vai fazer nada para ele e que apenas veio trazer para ele ali um presentinho dos seus amigos colombianos, e o Aníbal fica pedindo que por favor que eles não façam nada com ele, e ele continua pedindo para que ele fique tranquilo, e um dos prisioneiros ali entrega ao outro um canivete. Então ele pega, se aproxima do Aníbal e espeta nele, então o Aníbal cai, eles vão embora e aí finaliza porque o Aníbal nesse momento morre. Já lá na casa antiga da Ângela, a Flora e a Adela estão conversando até que elas escutam alguém batendo na porta, corre para se esconder. A Ângela entra e vai direto na foto da sua avó e começa a se lamentar porque acredita que não vai cumprir a promessa dela de se tornar uma médica e fazer ali uma clínica. Só que quando a Ângela está conversando ali com a fotinha de sua avó, alguma coisa acontece lá dentro, um barulho, a Ângela se assusta e pergunta quem está ali. Flora e a Adela vai se afastando um pouco até que a Ângela percebe que tem uma foto dela ali desenhada à mão ali em cima da mesa. Então ela pega e vai se aproximando para saber quem de fato está ali. A Ângela pergunta novamente quem está ali, vai se aproximando até que ela abre a cortina de vez e dá de cara com a sua mãe Vivinha da Silva ali. A Adela até se surpreende, porque como vocês sabem, a memória dela está fraca, então quando ela vê a Ângela, fica emocionada e diz: meu Deus, é você. Ângela, por sua vez, vai se aproximando da mãe com os olhos cheios de lágrimas, tenta até tocar nela, chamando mamãe, mamãe, só que aí, quando ela desmaia nos braços da Adela, a Flora vem, ajuda ela e coloca ela acomodada em sua cama. A Adela começa a fazer carinho na filha e aí torna boa parte da memória dela, ela se lembra quem é a Ângela, chama pelo seu nome e diz que isso é um milagre. Até a Flora olha e se assusta ao ver que a Adela recuperou boa parte de sua memória. A Adela continua chamando pelo nome da Ângela, chamando de meu amor. A Ângela abre os olhos, chama mamãe, depois ela se senta e pergunta se isso tudo ali é um sonho. A Adela pega nas mãos dela e diz que não, que isso não é o sonho, que de fato ela está ali. Ela beija a mão da Ângela, depois coloca em seu corpo para que ela sinta que de fato tudo que ela está passando agora ali é verdadeiro. A Flora vem chegando com um copo de água para entregar a Ângela, e aí quando a Ângela diz à mãe que como assim, isso é um milagre, se levanta e diz que sim, que é um milagre, e abraça a sua mãe, as duas ali, olha, emocionadas. A Ângela depois diz à mãe que nunca podia aceitar que de fato ela estaria morta e que agora, olha aí, agora ela está ali com ela. A Ângela diz que chorou muito e que ela fez muita falta para ela. A Adela diz à filha que ela não se recorda de muita coisa. A Adela diz que perdeu boa parte da memória, que não se lembra de muitas coisas e que todos esses anos a memória dela foi embora. A Ângela diz que ela ficou por lá por todos esses anos e a Adela diz que sim, sem saber nem quem era ela. A Ângela diz que ela foi logo ali para o mar, logo depois que o pai dela morreu, e que ela e sua avó acreditavam que ela tinha se afogado e morrido. A Adela fica zoiuda e a Ângela continua dizendo que encontraram o barco todo destruído e que com isso acabaram dando ela como morta. A Ângela diz que nesse dia foi o pior dia de sua vida, e a Adela diz que entende ela e que também uma parte dela morreu quando ela se deparou que o pai dela faleceu. A Adela continua dizendo que isso foi uma dor muito grande e que ela sente isso como se fosse ontem. A Ângela fica muito emocionada e triste ao mesmo tempo por conta dessa situação, triste por conta de tudo que ocorreu e alegre por ter sua mãe ali de volta. Então é aí quando a Adela diz a ela que acredita que a mãe dela, e a Ângela diz que sim, que a avó dela morreu recentemente.
A Ângela tenta confortar a mãe e diz que em todo esse tempo a avó dela cuidou dela e que foi para ela sua avó, sua mãe, seu tudo. Antes que eu fale mais um pouco aí da Ângela e de sua mãe, nesse momento a cena muda, vai lá para a casa da Mitz, onde o advogado está dizendo a ela que o Aníbal está morto. A Mitz diz: meu Deus, o Aníbal está morto, e ele fala que sente muito, mas que sim, que ele está morto. Então a Mitz pergunta quem foi que fez isso. Ele fala que foi coisas de preso e que, embora na opinião dele, ele acredita que tudo isso aí foi alguma coisa de acerto de contas. A Mitz diz que acredita que pode ter sido isso mesmo, porque o Aníbal tinha muitos inimigos e que em todo caso foi melhor que aconteceu isso mesmo. O advogado fica confuso e pergunta: como assim? O que foi que você disse? A Mitz diz que sim, que é exatamente o que ele escutou e que o Aníbal era sim um grande amigo para ela, mas que ele na prisão e com tantos problemas ele só ia atrapalhar ela. Ela continua dizendo que é melhor assim que ele já esteja morto, porque com isso ela não vai precisar ajudá-lo com o dinheiro do seguro do Sandro. Ele fica zoiudo e ela diz que esse dinheiro vai ser somente para ela. Ela olha para ele e vê que ele ficou meio pensativo e ela diz que é claro que esse dinheiro também vai ser para ele se eles conseguirem vencer esse processo. Ele diz que está fazendo de tudo para que ela possa receber esse dinheiro e está estudando um recurso legal para que assim ele possa prosseguir. Depois ele pergunta a Mitz se ela quer que ele cuide do funeral do Aníbal. Ela diz que sim, que ele tome conta de tudo isso e não precisa contar nenhum tipo de detalhe para ela, mas que ele tenha muito cuidado e que também com a venda de todos os móveis da casa dela, ela vai poder fazer esse funeral do Aníbal e também pagar a ele as despesas dos seus honorários. Ela diz a ele que ele tenha muito cuidado nos detalhes e que ele já pode ir embora agora e mantenha ela informada. E antes de continuar te contando tudo o que vai acontecer na sua novela, peço a você que deixe aí o seu gostei, porque só assim o YouTube vai avisar você todas as vezes que sair um vídeo novo de Contigo Sim, e que assim você vai ficar por dentro de tudo da sua novela favorita. E não esquece de deixar o teu comentário com o teu nome, a cidade ou país que você nos assiste. De volta lá para a Adela e a Ângela, logo depois que a Adela contou todos os detalhes que aconteceu com ela enquanto ela estava fora, e diz que só saiu de lá logo depois que aconteceu uma tragédia e que ficou perambulando ali na praia sem saber para onde ir. E foi logo depois disso que ela teve um sonho com uma menina e um colar de pérola. Depois ela pega aquela foto que ela desenhou e mostra para a Ângela e diz que sim, que de fato é ela. E a Ângela pergunta como foi que ela conseguiu fazer aquilo se ela não se recordava. A Adela então diz que quando ela quis fazer aquela pintura, descreveu ela a um pintor e ele desenhou aquilo ali para ela. Ângela pergunta e como foi que ela conseguiu chegar até ali na casa. A Adela fala que quem ajudou ela foi a Passiflora, que lhe encontrou e lhe tirou praticamente ali da morte. Ângela fica sorridente e a mãe continua dizendo que ela, a Flora, foi como um seu anjo da guarda e que parece que foi Deus quem enviou ela para que ela pudesse chegar até ali. A Ângela então fica confusa e pergunta para Passiflora e ela diz que sim, que é a amiga dela, que quando ela chegou estava ali com ela e começa a procurar ela. É aí quando a Adela puxa a Ângela e sai procurando pela casa a Flora. Só que ao chegar ali na sala, ela percebe que a Flora não está ali, porque na realidade a Flora é como se fosse de fato ali um anjo da guarda, que nesse momento ela está agora em outro local tentando ajudar uma moça que teve um problema com os assaltantes que levaram o caminhão do esposo dela. Então ela conta a Flora tudo o que aconteceu e ela anima a moça que ela vai sim encontrar o seu esposo e levanta ela e ela sai no meio do caminho, porque a Flora sabe que é mais uma missão que ela vai ter que cumprir. De volta lá na casa da Adela, ela está conversando com a Ângela e logo depois que a Ângela contou a ela tudo o que o Álvaro fez com ela, a Adela fica revoltada e diz que o Álvaro vai ver o que ela vai fazer com ele logo depois que vê ele frente a frente com ela. A Ângela diz que não, que isso não vale a pena, e a Adela diz que não entende o porquê que tudo isso aconteceu com ela.
Elas duas se sentem, a dela fica muito triste porque perdeu a memória dela e ela ficou ali sozinha passando por tantas coisas. Ela continua dizendo a Ângela que foi muito ruim para ela, para a Ângela, porque ali ela passou por muitas e muitas provações, como por exemplo a morte da sua avó, o engano que o marido dela fez com ela, a pobreza. A Ângela diz para que ela não se preocupe com isso, porque a avó dela cuidou muito bem dela antes de morrer e que ela pode ficar feliz agora por ela, pela Ângela, porque ela está fazendo de tudo para cumprir a promessa que ela tem e o sonho dela de se tornar uma médica. A Adela diz que isso foi incrível por ela ter conseguido entrar em uma universidade ali tão cara. Ela continua dizendo que jamais pôde imaginar que ela fosse seguir essa carreira de médica. A Ângela diz que sentiu essa necessidade de concorrer a essa carreira logo depois que o pai dela morreu. A Adela ficou zoiuda e a Ângela continua dizendo que foi muito injusto a morte dele só porque não tinha uma clínica ali por perto. A Ângela diz que se o médico tivesse chegado antes, muito mais cedo ali, talvez o pai dela estivesse vivo. A Adela diz que sim, que é verdade, e a Ângela fala que vai conseguir realizar o sonho dela e que um dia ela vai voltar ali como médica e vai construir um hospital, mesmo que seja pequeno. E ela diz que vai fazer até o impossível para que ninguém precise morrer ali por falta de cuidados médicos. A Adela diz que se depender dela, ela vai lhe ajudar, que não sabe como, mas que ela vai fazer isso sim. A Ângela fica muito feliz e a Adela finaliza dizendo que elas duas agora estão juntas. E se você quiser saber mais de novidades que virá aí na sua novela preferida, não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Basta clicar que estarei lá te esperando para te contar tudo o que vai acontecer em Contigo Sim.